Olá, meus amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que mais uma vez estamos aqui para o Evangelho do Dia. Pedimos a você que vá dando o seu like, vá compartilhando e se você não assinou o nosso canal, assina o nosso canal. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus, então, para dizer-lhes: por que lhes falas em parábolas? Respondeu Jesus: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, será tirado até mesmo o que tem. Eis porque lhes falo em parábolas, para que vendo não veja, e ouvindo não ouçam nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis. Olhareis com vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se endureceu. Taparam os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se converta e eu os sare. Para que não se converta e eu os sare. Mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos porque veem, ditosos os vossos ouvidos porque ouvem. Eu vos declaro em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, esta palavra é um pouco difícil de se compreender mesmo. Vamos entender assim. Jesus está pregando para o povo e fala muito em parábolas, em uma linguagem um pouco difícil de ser entendida. Por quê? Porque eles não são capazes ainda de compreender a profundidade do que a palavra revela, do que a palavra diz, do que a palavra afirma. É como uma profecia. Se anuncia uma profecia dada por Deus, uma palavra de Deus que vai se cumprir, isto é uma profecia, e se anuncia esta profecia. Mas nem sempre as pessoas vão compreender o que está sendo dito. Porque ele disse assim: não compreendeis agora, só depois. Por que só depois vai compreender? Porque naquela hora eles não têm a compreensão. É como uma criança que precisa começar se alimentando pelo mamar da mamãe, ou pelo leite, ou pelo mingau, pela papinha, para depois comer a comida grossa, porque o organismo e o entendimento da criança ainda é muito sensível. É muito incompreensível a natureza das coisas. Então é por etapa. E Jesus estava caminhando com os discípulos, formando os discípulos, para quando Jesus fosse para a glória, os discípulos soubessem fazer mediante as experiências e as vivências. E também tinha o fato do batismo do Espírito Santo, da efusão do Espírito Santo. Só a partir da efusão do Espírito Santo desperta no homem a compreensão para o que Jesus fala. Muitas vezes, quando nós estamos muito assoberbados, muito preocupados, muito numa situação complicada, nós não conseguimos enxergar as coisas
outro, uma outra pessoa, um irmão na fé, uma pessoa de oração, consegue ver claramente o que está se passando. Então Jesus diz assim, quem tem ouvido que ouça. O ouvido de Deus, o ouvir em Deus, o ouvir pelo Espírito Santo de Deus, o ver pelo Espírito de Deus em nós, o ver que já não tem mais o véu que tapa, que obstrui. O ver segundo o Espírito não é o ver segundo a carne, porque a nossa carne deseja ver o que a carne deseja, o que a carne tem visto. Mas o Espírito não deseja a mesma coisa da carne. O Espírito é muito maior, mais profundo. O Espírito Santo de Deus é aquele que vem em nós e clareia para nós as coisas. E naquele tempo o Espírito Santo de Deus ainda não tinha descido da glória para batizar aqueles. Só os discípulos que estavam ao lado do Mestre, caminhando com os passos do Mestre, grudadinho no Mestre, grudadinho nele. Nas novas comunidades, nós dizemos que aquele que está mais íntimo do fundador é que tem a visão celestial da obra que Deus empregou para ele, entregou a ele. Então, quanto mais próximo de um fundador, os seus membros, os seus filhos, aqueles que são pertença daquela comunidade estiver, mais entendimento da obra e mais desejo de servir nessa obra vai ter. É a partir do discipulado, do caminhar junto com ele. Então os discípulos naquela época estavam se preparando, fazendo esse discipulado com Jesus, aprendendo de Jesus como caminhar nos seus passos. E só a eles era dado o entendimento. Porque Jesus diz aqui na palavra, bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e ditosos os vossos ouvidos porque ouvem. Eu vos declaro em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Jesus está dizendo aqui que muitos profetas morreram sem ver o que Jesus nos dá a oportunidade de ver e de compreender. Mas é preciso estar ao lado de Jesus. É preciso estar íntimo de Jesus. É preciso caminhar com aqueles que são íntimos de Deus. Porque assim vão ver e vão acreditar. E vão saber verdadeiramente, a partir da intimidade de Jesus, o que Jesus nos pode proporcionar. Os milagres que Ele faz nos acontecer. Atender os nossos pedidos. Porque Ele mesmo já havia dito também, pedi e receberei, batei e vos-á. Mas só bate mesmo e será aberta a porta naquele que tem o ouvido, que escuta, que ouve. O coração que pulsiona na direção de Jesus. O coração que pulsiona por Jesus. Com Jesus, este vai ver e vai ouvir, segundo o coração de Deus. Que neste dia possamos ser agraciados pelas revelações do Pai para nós, pela revelação de Jesus, que nos faz ouvir, nos faz ver e nos faz compreender a dimensão divina na nossa vida. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos guarde, nos proteja. Beijo no coração, paz e adoração.